Como Anastasia Romanov morreu? Anastasia Romanov era a mais jovem das 4 filhas do czar Nicolau II e de sua esposa, a czarina Alexandra Feodorovna. Sua breve vida aconteceu em um ambiente marcado pela riqueza e pelo poder, mas também pela crescente agitação política, que eventualmente levaria à queda da dinastia Romanov e à Revolução Russa de 1917. Anastasia Nikolaevna Romanova nasceu em 18 de junho de 1901, em Peterov, São Petersburgo, na Rússia. Seu nome significa aquela que se liberta das correntes, aquela que se reerguerá ou aquela que renascerá. Sua mãe era a czarina Alexandra Feodorovna, já seu pai era Nicolau II, ele foi o último czar da Rússia, e fazia parte da dinastia Romanov, que governou o país durante 3 séculos. Anastasia tinha 4 irmãos, 3 irmãs mais velhas chamadas Olga, Tatiana e Maria, e um irmão mais novo chamado Alexei, que era o herdeiro do trono. Anastasia era uma menina alegre, travessa e enérgica, que gostava de pregar peças dos outros, e não se preocupava muito com sua aparência. Ela era muito próxima de seu irmão mais novo, Alexei, que sofria de hemofilia, uma doença hereditária que impedia a coagulação do sangue. Anastasia também era muito amiga de seu primo, o grão-duque Dmitri Pavlovich, que mais tarde participaria do assassinato de Rasputin, o místico que exercia grande influência sobre a czarina Alexandra. Sua educação foi típica de uma princesa da época. Ela teve uma educação muito sofisticada, onde teve aulas de várias disciplinas como música, francês, russo, história e diversos outros assuntos. Ela também tinha aulas de religião ortodoxa e participava das cerimônias da igreja. Ela gostava de ler livros de aventura e fantasia, como Alice no País das Maravilhas e O Mágico de Oz. Anastasia viveu uma infância feliz até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Seu pai assumiu o comando do exército russo e passou a ficar mais tempo ausente do palácio. Sua mãe se dedicou a cuidar dos feridos nos hospitais e a buscar a cura para o filho que sofria de hemofilia, com a ajuda do místico Rasputin. Anastasia e suas irmãs também ajudavam nos hospitais como enfermeiras voluntárias. Elas viram de perto o sofrimento e a morte causados pela guerra. A situação da Rússia piorou com a escassez de alimentos, a inflação, as greves e os protestos. O povo estava descontente com o governo do czar e com sua esposa alemã. A população russa sentia que os Romanov eram responsáveis tanto pela falta de capacidade militar do país, como pelos problemas socioeconômicos que a classe trabalhadora estava sofrendo. Em fevereiro de 1917, houve uma revolução que forçou Nicolau a abdicar do trono em favor de seu irmão Miguel, que recusou a coroa. A família imperial foi colocada em prisão domiciliar no Palácio de Alexandre, em Tsarskoye Selo. Em agosto de 1917, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia e transferiram os Romanov para Tobolsk, na Sibéria. Lá eles viveram em uma casa modesta sob vigilância constante. Em abril de 1918, eles foram levados para Ekaterimburgo, onde ficaram confinados na casa Ipatiev. Anastasia tinha então 16 anos e tentava manter o ânimo com suas brincadeiras e piadas. Durante 78 dias, a família foi mantida entre 5 quartos sombrios sob vigilância constante. A mãe de Anastasia costurava secretamente joias em suas roupas para o caso de uma fuga. Seu irmão Alexei, o mais novo dos 5, estava cada vez mais fraco. Ele sofria de hemofilia e já havia sido informado pelos médicos que não viveria até os 16 anos. No cativeiro, esse fato parecia iminente agora. Seus captores também ficaram cada vez mais paranoicos, com uma possível missão de resgate da realeza, e decidiram não mais mantê-los vivos. Na madrugada de 17 de julho de 1918, Anastasia e sua família foram acordados por seus guardas instruídos a se vestir rapidamente, pois havia problemas na cidade, e eles seriam transferidos para sua segurança. Eles foram conduzidos a um porão sob o pretexto de aguardar o transporte. A sala era austera, com apenas uma única lâmpada pendurada no teto. A família pediu que trouxessem cadeiras para que Nicolau, Alexandra e Alexei, que não estava bem, pudessem sentar-se.
Momentos depois, um grupo de homens armados liderados por Yakov Yurovsky, chefe da polícia secreta local, entrou na sala. Yurovsky leu a ordem de execução, afirmando que o soviete de deputados operários dos Urais os havia condenado à morte. A execução foi realizada de forma caótica e brutal. A saraivada inicial de balas não matou todos os membros da família, em parte devido às joias costuradas nas roupas das meninas, que funcionavam como coletes à prova de balas improvisados. Os algozes recorreram então a baionetas e tiros de curta distância para matá-los. Os corpos foram então despojados, queimados com fogo ou ácido e enterrados em uma mina abandonada, onde permaneceriam desconhecidos por muitos anos. Anastasia estava com apenas 17 anos de idade. Durante décadas, o destino dos Romanov permaneceu um mistério. Muitos rumores surgiram sobre a possível sobrevivência de algum membro da família imperial, especialmente Anastasia. Várias mulheres reivindicaram ser a princesa perdida, sendo a mais famosa Anna Anderson, que apareceu em Berlim em 1920, e manteve sua identidade até sua morte em 1984. No entanto, testes de DNA realizados em pedaços de tecido e cabelo de Anderson provaram que ela não tinha nenhum parentesco com os Romanov. Em 1991, a vala comum onde estavam os restos mortais do czar, da czarina e de 3 filhas, foi descoberta perto de Ekaterimburgo. Mas os corpos de Alexei e de uma das irmãs não estavam no mesmo local. Isso alimentou as esperanças de que Anastasia tivesse escapado. Em 2007, uma nova escavação encontrou os restos mortais de um rapaz jovem e de uma mulher perto do mesmo lugar. Em 2008, cientistas russos confirmaram que se tratavam do Tsarevich e de uma das Grã-Duquesas Romanov. Em 2009, testes de DNA realizados por um laboratório americano provaram conclusivamente que os restos mortais de todas as filhas do czar tinham sido encontrados, e que nenhuma delas tinha sobrevivido. A história de Anastasia Romanov é uma das mais trágicas e fascinantes da história. Ela foi uma vítima inocente da violência revolucionária que marcou o fim de uma era na Rússia. Sua lenda inspirou livros, filmes, peças e musicais que retratam sua vida e sua suposta sobrevivência. Mas a verdade é que Anastasia morreu junto com sua família há mais de um século. A vida de Anastasia Romanov foi marcada por uma infância de privilégios e luxos, mas também pelo trágico desfecho de sua família na Revolução Russa. Seu nome e sua história continuam a ser lembrados como parte da história da Rússia, e do drama da queda da dinastia Romanov, que marcou o fim de uma era na história do país. E foi assim que Anastasia Romanov morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.